Nós estamos estudando o livro de Hebreus. Eu disse lá no início, quando a gente estava começando o livro de Hebreus, que é um livro bastante denso, né? Um livro que cada linha desse livro dá para se tirar aí uma pregação, né? Mas a gente está estudando esse livro, pegamos esse desafio da gente conseguir entender melhor aquilo que o escritor de Hebreus quis passar, tanto para aquelas pessoas que estavam lá nesse momento, para os destinatários dessa carta, né? Então, quando a gente vê aqui Hebreus, o que significa? Que o destinatário, antigamente, quando a gente escrevia a carta, né? Quando a gente fazia a carta lá, que nós colocávamos lá destinatário, então o escritor aqui colocou o destinatário, a igreja, os hebreus, que estavam enfrentando grande perseguição. Eu disse para vocês, eles estavam sendo duplamente perseguidos. Por quê? Porque eles estavam sendo perseguidos pelos judeus. Vejam, hebreus é a mesma coisa que judeus, tá? Eles estavam sendo perseguidos pelos próprios irmãos judeus, que tinham o entendimento da religião existente lá, a religião dos judeus. E esses irmãos, eles creram em Jesus Cristo. Então, para aqueles que criam em Jesus Cristo, eles estavam desertando, né? E aí os judeus estavam indo lá e perseguindo esses irmãos, a igreja primitiva, que a gente diz assim. E um dos grandes perseguidores, por exemplo, da igreja primitiva era o próprio apóstolo Paulo. Nós vimos isso na conversão do apóstolo Paulo. Ele estava indo para onde? O que ele estava fazendo? Ele estava indo para perseguir a própria igreja, né? Lembram disso? Então, isso era o que estava acontecendo. Mas assim como Paulo, outros estavam perseguindo a igreja. Paulo foi convertido, mas outros não. E aí eles estavam perseguindo os nossos primeiros irmãos. E, além disso, o Império Romano também estava perseguindo os primeiros cristãos. Vocês imaginam, duplamente perseguidos pelos próprios judeus e pelo Império Romano. Alguns hebreus, alguns irmãos nossos daquela igreja que estava nascendo ali, naquela região, estavam se apostatando. O que significa apostatar? Longe da verdade. Eles estavam voltando, então, estavam deixando o crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, como Messias, para voltar, então, para a religião dos judeus. Então, eles estavam voltando atrás. E o escritor de Hebreus estava com essa situação na cabeça, estava tentando mandar essa mensagem para esses irmãos para que eles pudessem permanecer firmes, para que eles pudessem permanecer com a sua fé firmes em Jesus Cristo. E essa mensagem desse escritor nos alcançou hoje aqui, numa cidade tão distante, Campo Novo do Parecis, né? E nos alcança hoje aqui também, e também nos dá essa mesma mensagem, para que nós possamos permanecer firmes na fé, mesmo diante das adversidades da vida, mesmo diante de perseguições, mesmo diante de situações que a gente sequer imaginou enfrentar. Às vezes faz com que nós possamos afastar da fé, deixar de lado a fé que nós professamos em Jesus Cristo, e nós nos voltamos, então, para outras coisas. Aqueles irmãos estavam voltados para a religião dos judeus. Hoje, eu vejo muitas pessoas se apostatando, se afastando de Jesus Cristo para seguir a sua própria religião, a religião do eu, a religião onde a pessoa olha apenas para si mesmo. E ela passa a não depositar a fé em Jesus Cristo, mas apenas no seu próprio entendimento, no seu próprio coração. E isso é perigoso. Por que é perigoso? Porque a própria palavra vai nos dizer que o nosso coração é enganoso. Se nós confiamos nos nossos sentimentos, vocês já devem ter ouvido algumas pessoas falarem: confia no seu sentimento, confia naquilo que você está sentindo, confia no seu coração. É bonito, né? Mas, na verdade, se nós firmarmos o nosso entendimento, se nós confiarmos no nosso coração, nós estamos confiando em algo enganoso. Aquilo que nós devemos falar quando nós queremos dar um conselho para o irmão é: confie na palavra de Deus.
Confie naquilo que Deus tem para você. Confie naquilo que está escrito. Confie no Santo Espírito de Deus que habita em você. Ora. Confie nele. Se nós confiamos nos nossos sentimentos, estamos confiando em coisas enganosas. Ora, nós estamos felizes. Tudo vai dar certo. Ninguém me segura. Ora, nós estamos lá embaixo. Ora, nós precisamos de um colo para chorar. Não é verdade? Ora, nós estamos bem. Ora, nós estamos maus. Como que nós podemos confiar em sentimentos assim? Nós temos que confiar em Deus. E é isso que o escritor de Hebreus traz para nós hoje, aqui. Para que nós possamos colocar a nossa fé, alicerçar a nossa fé, para que nós possamos construir isso em Jesus Cristo. Amém? Eu gostaria de fazer a leitura de um pequeno pedaço do livro da carta aos Hebreus, mas nós vamos estudar, eu penso, o capítulo todo. Mas vamos começar lá com Hebreus 4. Eu gostaria de ler com você do versículo 8 ao 11, que vai ser o nosso início, a nossa introdução, então, a esse capítulo, ao capítulo 4 aí de Hebreus. Nós já estudamos o capítulo 1, o 2, o 3, e agora nós estamos estudando o capítulo 4. Acompanhe a leitura aí junto comigo, irmãos. Por quê? Se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Amém? Nós já vimos que Jesus é superior aos anjos. Lembra da nossa primeira mensagem? Nós falamos que Jesus era superior aos anjos. Nós falamos também que Jesus era superior aos profetas. Nós também dissemos no domingo passado que Jesus é superior a Moisés. Agora o escritor de Hebreus vai trazer uma outra verdade. Ele vai argumentar em cima dessa verdade para nos convencer que Jesus é superior a Josué. Aí você se pergunta, quem é Josué? Para que nós possamos dizer, para que nós possamos argumentar que Jesus é superior a Josué, nós primeiro precisamos conhecer Josué. Precisamos entender quem era Josué. O que ele fez, no que ele estava envolvido no plano de Deus. Por que quando o escritor de Hebreus... Está balançando esse trem aqui, né? Por que quando o escritor de Hebreus fala acerca do descanso, ele relaciona descanso com Josué? O que tem a ver? Você viu ele falando sobre o descanso? O povo entrou no descanso. Josué, o que tem a ver com essa questão desse descanso? Vamos entender isso, vamos nos aprofundar. Primeiro, vamos entender quem é Josué. Coloca aí para mim. O livro de Josué vai apresentar Josué dessa forma. Josué 1:1 vai dizer: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor disse a Josué, filho de Num, servo de Moisés. Já aprendemos alguma coisa de Josué. Ele era filho de quem? De Num. Quem era Num? Pai de Josué, gente. E ele era servo de quem? Servo de Moisés. Aí, quando diz servo, significa um auxiliar. Então, Josué, ele era um auxiliar de Moisés. Quando a gente lê esse texto, eu não sei, mas você imagina, qual que seria a idade de Josué quando ele recebe essa missão de Deus? Quando Moisés, então, morre, certo? Moisés morreu, o povo entrou na terra prometida? Não. Todo mundo estava parado lá na porta.
pouquinho antes ali, não tinha atravessado o Rio Jordão, eles estavam ali. Peregrinaram 40 anos no deserto, correto? Agora Moisés tinha morrido, agora o povo ia adentrar a terra, ia atravessar o Rio Jordão. Nesse momento que Moisés então morre, assume quem? Josué. Qual a idade que você imagina que Josué tinha? Quem chuta aí? Uma imaginação de vocês, não tem problema não, pode chutar. 50? 70? Quantos anos o senhor tem, doutor? 80? 81? 81 belos anos, né, doutor Vitor? Meu amigo, pastor Vitor, está nos visitando hoje aqui, fico muito feliz pela sua presença. Mas o senhor imagina que o senhor se imagina 81, certo? Imagina daqui 5 anos, o senhor tiver com 85 anos, o senhor receber uma missão da parte de Deus para adentrar na terra prometida. Que coisa, não? É ou não é algo um pouco que mexe com a gente? Você imagina assim, tipo, o homem vai guerrear, correto? Ele vai entrar, quem está na terra? Tem os habitantes da terra, a terra não está vazia, tem lá, os cananeus estão lá. E eles foram lá, inclusive, tentaram olhar lá para ver que a terra... Por isso que eles ficaram 40 anos rodeando no deserto. O Senhor falou que era para eles ir lá e olhar. Eles olharam, só que não era para eles desistir. Eles desistiram, certo? Eles não confiaram em Deus. E aí, então, eles ficaram rodeando 40 anos, até esse povo todo morrer. Correto? E aí, agora nós temos a primeira vez que Josué, imagina, a primeira vez que Josué olhou a terra, estava com 40 anos. Agora ele, 40, 45 anos. Agora ele ficou 40 anos no deserto. Ele volta agora ao mesmo lugar, porém agora com 85 anos. Ele sabia aquilo que tinha pela frente. Ele sabia aquilo que ele tinha que enfrentar. Ele teria que pegar em armas. Ele teria que derrotar o inimigo. Com a ação de Deus, sim, mas isso teria que ser feito por parte dos homens. Deus estava protegendo, mas eles teriam que entrar. Agora você imagina esse homem com 85 anos. 85 anos, recebendo essa missão de Deus. Não é à toa que Deus fala para ele, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Talvez você, com 80 anos, 81 anos, ou perto dos 100, você acha que Deus já encerrou aquilo que Ele tinha para você. Vou falar uma coisa para você, meu amado amigo. Deus não encerrou, não. Deus ainda tem muito para te acrescentar. Deus ainda tem coisas para fazer através de você. Por isso, Deus trouxe você aqui para me dizer para você isso daí, ó. Seja forte e seja corajoso, meu irmão. Seja forte e seja corajoso. Deus está me usando hoje para dizer esse recado para você. Seja forte e corajoso. Não importa a idade que você tenha. Não importa se você acha que Deus já passou o seu tempo e você acabou que não fez aquilo que você gostaria de fazer, ou você acha que Deus não tem mais nada para fazer na sua vida, saiba, Deus está te dizendo, seja forte e corajoso. Tem coisas para você alcançar ainda. Tem coisas para Deus fazer através da sua vida. E ali estava, imagina então, Josué, com seus 85 anos, à beira do Rio Jordão, recebendo essa missão da parte de Deus. Adentre, atravessa o rio, adentre nessa terra. Então Josué, ele tinha essa missão. Ele era um homem mais voltado para a guerra. Moisés foi o legislador, ele trabalhou mais com a legislação, ele escreveu as leis, eles estavam preparando o povo, dando instruções para o povo, para que esse povo adentrasse nessa terra. Porque era a terra prometida. Ali, essa nação deveria ser uma nação santa, uma nação que iria seguir os propósitos de Deus. Não poderia ser uma nação como aquelas que estavam ali, adorando deuses falsos, matando seus próprios filhos,
colocando seus filhos como sacrifícios, matando uns aos outros. Deus não queria isso. Deus queria outra coisa daquele povo que ali estava. Então precisava dar àquele povo o quê? Instrução. Se você coloca esse povo novamente ali, sem instrução nenhuma, coloca lá, e ainda pede para esse povo, para eles se relacionarem com aquele pessoal lá, o que vai acontecer? Vai ficar tudo ruim de novo. Por isso agora nós entendemos por que Deus falou tantas vezes, não faça alianças com esse povo. Porque se vocês fizerem aliança com esse povo, se você fizer aliança com aqueles que não têm compromisso com Deus, vai ser maléfico para você. Quem são as pessoas que você deve aliançar? E aliançar não significa eu não vou conversar. Não é isso, amados. Aliançar significa eu vou trazer para dentro da minha casa e vou sentar na minha mesa. Amém? Essas pessoas que você traz para dentro da sua casa, que você se aliancia, essas pessoas que você teria coragem de deixar o teu filho com ela, essas pessoas, elas devem ter o quê? Compromisso com Deus. Compromisso com Deus. Se não tem compromisso com Deus, não serve para fazer aliança. Você pode, sim, através da sua comissão que Deus te deu, levar ao conhecimento de Deus para essas pessoas. Mas aliançar, não. Amém? Entenderam? Nós levamos e evangelizamos, levamos a palavra, nós conversamos, nós sentamos, nós lemos a palavra, nós evangelizamos, nós dizemos de Jesus Cristo, mas aliançar é só com aqueles que têm temor ao Senhor. Amém? Então é isso que Deus estava preparando através de Moisés, preparando o povo para que esse povo pudesse adentrar, para que esse povo pudesse atravessar o Rio Jordão e tomar posse dessa terra. E Josué estava ali. Essa era a missão de Josué. O povo já estava com a lei. Moisés já tinha legislado, Moisés já tinha trazido a lei, Moisés já tinha dito para o povo aquilo que Deus estava fazendo, aquilo que Deus queria que eles fizessem, toda a lei, todo o compromisso, tudo aquilo já estava posto. Agora era a hora da ação. Agora é a hora de Josué colocar os pés do outro lado do Rio Jordão e tomar a terra. Essa era a missão de Josué. Olha aqui, está lá em Josué 1, do 2 ao 3. O meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu darei aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os seus pés, eu darei a vocês. Amém? Então isso significa que se você também colocar os pés naquilo que você quiser, Deus vai te dar. Amém? Amém? Ah, vocês estão ficando espertos, hein? Essa promessa foi dada a quem? A quem? Josué. Né? Nós estamos falando de Deus colocando aqui uma missão para Josué e prometendo para ele, olha, onde você colocar os seus pés, dentro da missão que eu te dei, dentro da terra que eu te dei, ali você será bem-sucedido, correto? Porque senão Josué podia sair, não, agora eu vou para o Egito, agora eu vou para todo o Oriente, vou caminhar por tudo isso daqui e vou pegando terra para mim. Tem muita gente que acredita nisso. Tem muita gente que olha a palavra de Deus e acha que, porque está escrito na Bíblia, essa promessa é para mim. Então, se Deus prometeu que onde Josué colocasse a planta dos pés dele, isso seria dele, então isso é para mim também. Então, eu vou lá na concessionária, eu vou de chinelinho. Na hora que o vendedor olhar para o lado, o que eu faço? Tiro o chinelinho e coloco no carro, né? Dá uma encostadinha assim no carro novo, coloco lá, e aí o vendedor olha e fala, mas o que é isso, crente? Está escrito na Bíblia,
Onde colocar as plantas dos meus pés, eu possuirei. Aí você está lá com o pezinho no carrinho novo, né? Vai funcionar? É? Vai funcionar, Matos? Não vai funcionar. Tem até um livro que um teólogo conhecido chamado Bibo, né, que fala, né, o Deus que destrói sonhos. Vocês já ouviram esse livro? Né? É isso. Não funciona. Por quê? Porque o que funciona? O que funciona é você trabalhar, é você se organizar, é você fazer aquilo que a palavra de Deus diz para você fazer, e você, com o teu trabalho, com o teu suor, comprar o carro que cabe no seu orçamento. Né? Para uns vai caber um Fusquinha, para outros vai caber uma Porsche BMW. Amém, Marcelo? Amém. Certo? Então, é isso. Agora, a promessa que Deus tem para Josué e para o povo, às vezes não é a promessa que Deus tem para você, para mim ou para a igreja. Nós temos que entender isso, porque senão nós vamos ser alvos fáceis. Nós temos que ler a palavra, entender a palavra. Porque senão vai chegar qualquer um aqui, vai dizer isso daí para você. Pá, você acha que é e sai por aí, fazendo coisa que não é aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Amém? Vamos continuar. Então Josué tinha essa missão de entrar na terra prometida, guerrear e tomar a terra para si. E essa missão, essa promessa que Deus fez, tinha algumas condições. Essas condições estão escritas no verso 7 ao 8 do livro de Josué, do capítulo 1. Está escrito assim: seja forte e corajoso, Josué. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro, da lei, de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Amém? O que Deus pede para que Josué faça? Para que ele seja forte e corajoso, para que ele também obedeça a palavra, para que ele fale a palavra, esparrame a palavra, e também para que ele medite na palavra. Está aí coisas que nós, crentes, também somos chamados a fazer. Nosso chamado também é para ser forte e corajoso. Nosso chamado é para obedecer a palavra, é para falar a palavra e era para meditar na palavra. Hoje eu tenho que te perguntar: você está cumprindo? Você está fazendo? Se não, seja forte e corajoso. Josué começa então essa missão e ele obedece a Deus, em grande parte ele obedece. Ele não vai obedecer em tudo aquilo que Deus pede para que ele faça. Algumas coisas ele deixa passar, por isso que Israel vai ter alguns problemas. Algumas nações que Deus pediu para exterminar, ele deixou. Algumas coisas que Deus pediu para ele não se aliançar, ele se aliançou. Vamos falar que uns 80% ele cumpriu. Trouxe problemas futuros para Israel, até hoje Israel enfrenta essas situações. Mas a terra é dada aos israelitas. Deus, junto com Josué, com os israelitas, vence as batalhas de maneira miraculosa. Basta você ler um pouco o livro de Josué, Jericó. Deus chegou até um momento a parar o sol para que a batalha continuasse. As muralhas de Jericó, tão fortes, caíram, se ruíram, tudo por ação de Deus. Nunca os israelitas iriam conseguir aquilo que eles conseguiram se não fosse pela ação de Deus. Enfim, eles conseguiram. A terra foi dada, a promessa da terra é cumprida. Mas há uma outra promessa que Deus deu ao povo
que às vezes não é tão falada quanto a promessa da terra. Deus deu algo maior do que a terra, uma promessa maior do que o bem material, uma promessa maior do que a propriedade, uma promessa maior, às vezes, até de uma estabilidade financeira, de um carro novo, de uma casa maior. Deus deu uma outra promessa para aquele povo. A promessa do descanso, do Shabat. Descanso, em hebraico, Shabat, da onde vem o nosso sábado. Né? Não parece? Shabat, sábado. É porque a origem da palavra sábado vem de Shabat, que significa descanso. Bom, vocês sabem por quê? Curiosidade rápida. Vocês sabem por que chama terça-feira, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira? Por que tem esse feira no final dos nossos dias da semana? Quem sabe? Você sabe o que significa a palavra feira? Descanso, no latim. Vem da palavra descanso. Segunda-feira, segundo dia após o descanso. Terça-feira, terceiro dia após o descanso. Entenderam? Legal? Não. Eu achei tão legal. Dá uma risadinha. Que legal. Me anima, nem você, amor. É que eu já tinha falado pra você, né? Não colou. Mas então, imagina aí você. E por que eu digo que essa promessa do descanso é maior do que a promessa da terra, da propriedade, do bem material? Esse povo, ele saiu da onde para ser levado para essa terra prometida? Ele estava onde? No Egito, correto? E o que eles estavam fazendo lá no Egito? Qual era a condição que eles estavam lá? Escravos. Imagina você. Acorda, trabalha. O dia todo. Acaba o dia, vai para casa, descansa um pouquinho, volta a trabalhar de novo. Trabalho, 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 trabalho. Você olha para o lado, só tem maldade. Você olha para o lado, só tem coisas ruins. Imagina a situação desse povo. Vivendo uma vida de escravidão. Trabalha, 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 trabalha. Parece que não junta nada. Imagina como que esse povo estava se passando. Você consegue? Você consegue um pouquinho se colocar no lugar desse povo? Às vezes até parece nós mesmos, não? Então esse povo estava nessas condições de escravidão, vivendo uma vida sem descanso, vivendo uma vida de trabalho forçado, dia após dia. Se você tivesse nessa situação, fala a verdade, o que você mais gostaria de ter? Descanso. Numa situação de escravidão, aquilo que nós mais almejamos é o quê? Descanso. Se você prometer para esse pessoal, fala assim, não, você vai trabalhar, 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 trabalhar aí, mas eu vou te dar uma terra. Agora, se você fala para um povo escravo que você, além dessa terra, vai ser um lugar de descanso, aí sim, é uma promessa. E é exatamente isso que Deus promete. E essa promessa que Deus fez está lá em Êxodo 33, do 14 ao 15. Respondeu o Senhor, eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso.
Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envie. Esse era um momento em que Deus falou assim: olha, eu vou mandar um anjo na minha frente, ele vai acabar com tudo, mas eu não vou entrar mais com esse povo. Moisés fala: se o Senhor não for conosco, nós não nos envie. Moisés consegue se colocar como um intercessor do seu povo, assim como o Brasil, assim como Mato Grosso, assim como Campo Novo do Parecis precisa. Intercessores. Pessoas que se colocam em oração para todo esse povo que está aí, precisando de um descanso. Precisando de um descanso para sua casa, de um descanso para sua vida. Precisando de uma palavra de esperança. Moisés se viu nesse momento e se colocou como intercessor da nação. E diante de Deus ele pediu para que o Senhor viesse, acompanhasse ele, para que ele pudesse adentrar na terra. A terra não valia nada se Deus não fosse junto. E aí Deus fala: tudo bem, eu entrarei nessa terra, eu mesmo acompanharei e te darei descanso. Então a promessa da terra, ela é agregada à promessa de descanso. Para o judeu, isso é bem claro. Ele entende que a casa, a sua propriedade, o seu local, a sua terra é o seu lugar de descanso. É onde ele passa o seu Shabat. O judeu pode estar em qualquer lugar. Se ele é sábado, é Shabat, ele sai para voltar para casa, porque Shabat não é Shabat se não for em casa. Este é o verdadeiro Shabat. Shabat, lugar de descanso, é em casa. Josué tinha isso em mente. Ele diz, volta lá, Juliana, capítulo 1 de Josué, do 13 ao 15. Lembrem-se da ordem. Estou rápido hoje, hein, Juliana? Lembre-se da ordem que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês. Quando o Senhor, o seu Deus, lhe prometeu descanso e dar-lhes essa terra. Viu? Isso é Josué falando. Então, isso, para vocês entenderem que isso não é algo que Deus prometeu para Moisés e ficou escondido entre Moisés e Deus. Não, isso era algo que todo o povo entendia, que a terra era o lugar de descanso. Então, entrar na terra era entrar para o descanso. Era isso que Deus tinha prometido. Ora, como eu disse, se você vem de uma situação de escravidão, aquilo que você mais quer é descanso. As suas mulheres e seus filhos e seus rebanhos poderão ficar na terra que Moisés lhe deu, a leste de Jordão, mas todos os homens de guerra, preparados para lutar, atravessarão a frente dos seus irmãos israelitas. Vocês os ajudarão até que o Senhor conceda um lugar de descanso para eles. Que Josué está falando, enquanto houver terra para conquistar, todos iremos batalhar. Enquanto nós teremos que trabalhar junto até que todos tenham um lugar para descansar. Nós trabalhamos juntos até que todos nós tenhamos um lugar para descansar. Como deu a vocês, e até que eles tenham tomado posse da terra do Senhor, o seu Deus, lhe dá. Depois disso, vocês poderão voltar e ocupar a sua própria terra, que Moisés, servo do Senhor, lhe deu a leste do Jordão, na direção do nascer do sol. Eu digo para vocês uma coisa, amados. Uma terra não tem valor algum se ela não puder ser um lugar de descanso. E um lugar de descanso só pode haver se houver a presença de Deus. A pergunta que eu gostaria que vocês pudessem fazer, a pergunta que eu gostaria que vocês pudessem responder, fazer uma reflexão e responder para a sua própria alma, é esta: a sua casa é um lugar de descanso? Você encontra paz na sua casa?
Você tem tirado um momento de descanso na sua casa? Se não, talvez você deva se perguntar se a presença de Deus está na sua casa. Se você não tem descanso na sua casa, talvez, Deus está ainda na porta, está batendo. E você ainda não deixou que ele adentrasse. Eis que estou à sua porta e bato. A sua casa tem sido esse lugar de descanso, esse Shabat. Você, quando sai do seu trabalho, quando você sai da sua empresa, quando você termina o seu expediente, você tem esse desejo de voltar para casa, de querer estar em casa, de querer estar com a sua família? Ou você corre para tudo quanto é lugar, menos para a sua casa? Novamente falo para vocês: descanso é em casa. Há quanto tempo você não tira um momento de descanso na sua casa? Você se sente culpado quando você se senta na poltrona da sua casa ou passa o dia e tira o dia para se descansar? Você acha que você deveria estar produzindo? Afinal, estou aqui parado, tenho que fazer algo. Há quanto tempo você não senta na poltrona da sua casa, estrala uma pipoca, coloca no meio, chama os seus filhos, a sua esposa, o seu marido e assiste um filme junto? Você se sente culpado por ter esse momento de descanso? Por não estar produzindo? Por não estar fazendo nada? Sabemos que, devido a nosso trabalho, a nossa vida moderna, esses momentos de descanso têm se tornado cada vez mais raros. Nós somos levados a crer e recebemos uma cultura e recebemos informações de que nós temos que produzir 24 horas por dia. Enquanto eles descansam, nós trabalhamos, não é isso? Será que isso é aquilo que Deus ensina? Sei também que, às vezes, pelo momento que nós trabalhamos, e nós temos o nosso trabalho, e nós temos que cumprir com os nossos compromissos. Não estou querendo dizer aqui para os irmãos, para que vocês pudessem chegar agora na sua casa e colocar os pés para cima e falar: agora eu não vou trabalhar mais. O pastor falou que era para mim descansar, né? Vou ficar aqui de perninha para o ar, só assistindo Netflix. Vou colocar algumas séries em dia. Eu estou falando que nós temos que ter o quê? Um descanso, um momento de descanso. Um momento para que a gente possa descansar, e o descanso, novamente eu digo, é em casa. É com a família. É com a sua esposa. Porque daí você diz o seguinte: não, tudo bem, chegou o final de semana, eu vou deixar minha esposa aqui e vou descansar. Espera aí, irmão. Vamos arrumar essas coisas aí. O descanso é em casa. Por que você não quer estar na sua casa? Por que você não quer ter esse momento de intimidade com a sua esposa? Se isso acontece, tem coisas que nós precisamos consertar. Mas a nossa casa deve ser esse lugar de descanso.
A nossa casa deve ser o primeiro lugar que nós queremos ir depois de um dia exaustivo. A nossa casa deve ser o nosso primeiro refúgio. É na nossa casa que nós devemos achar a presença de Deus. Bom, Josué adentra essa casa, a esse lugar de descanso, a essa terra. Então ele é conhecido pelo povo judeu como sendo o homem que trouxe descanso para Israel. Por quê? Porque ele trouxe o quê? A promessa da terra. Então o judeu ele entende que Josué é aquele que trouxe o descanso, porque ele trouxe quem? A terra. Como eu falei para vocês, a promessa da terra estava ligada à promessa do descanso. Por isso que o escritor de Hebreus relaciona. Por isso que o escritor de Hebreus vai dizer o seguinte, olha, calma lá. Quando Deus fala de um descanso, de um lugar de descanso, será que Deus está se referindo à terra, à propriedade? Será que Deus está querendo dizer para você que você precisa ter uma mansão maior, uma casa maior, uma condição financeira melhor, para que então você tenha descanso? Será que esse descanso que Deus está falando é algo físico? E o escritor de Hebreus vai dizer, e aí para isso ele vai citar o Salmo de número 95, ele quase que diz literalmente o Salmo de número 95, nesses poucos textos que ele diz do capítulo 4 da carta de Hebreus. Ele vai dizer assim, olha, porque se Josué estivesse, eu estou no Hebreus 4, 8 e 11, porque se Josué tivesse lhe dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. O que ele está querendo levar a gente a entender? Que o descanso não é aquilo que Deus deu fisicamente para o povo israelita. Deus estava falando de um outro descanso, de um outro dia. Por quê? Porque ele vai dizer para Davi, 400 anos depois de Josué, então Josué está aqui, Davi está 400 anos depois, e Davi faz um salmo, o salmo de número 95. E nesse salmo de número 95, Deus volta a falar novamente desse descanso. Então, se a promessa do descanso tivesse sido dado lá em Josué, por que ele falou novamente em Davi? Isso é que o escritor de Hebreus tenta nos trazer ao pensamento. Então, ele está querendo dizer o seguinte, olha, há um outro descanso. Há um descanso maior. Há algo que não está relacionado com as coisas dessa terra. Há algo que não está relacionado à propriedade, às coisas físicas, às coisas que o dinheiro pode conquistar. Há outras coisas. Há uma promessa maior do que simplesmente Deus poder melhorar a sua condição financeira. Há uma promessa maior do que simplesmente Deus poder te dar um carro novo, uma casa maior, um emprego melhor. Há coisas maiores do que isso. O escritor de Hebreus está gritando para nós, está nos comunicando que Deus tem coisas maiores e superiores para nós. Mesmo que a sua casa não seja da maneira como você pensou ou sonhou ou almeja, mesmo que você more em um lugar simples, esse descanso pode ser uma realidade na sua vida. Porque aquilo que Deus está prometendo aqui, como ele prometeu para Moisés, lembra? Moisés disse para ele, se o Senhor não for, não nos envie. O que Deus está prometendo no frigir dos ovos para Moisés? A sua própria presença. A promessa que Deus fez para Moisés e fez para o povo todo, o povo de Deus, a qual a igreja é incluída, é a maior promessa de todas. Ele está prometendo a sua própria presença. Ele está prometendo a sua própria presença. Não importa se você mora numa mansão ou se você mora
numa kitnet. Não importa se você tem uma bicicleta ou se você tem um carro. Você pode ter uma vida de descanso se na sua vida tiver a presença de Deus. A presença de Deus é a promessa maior e mais sublime que todos nós temos. Deus fez o mundo todo em 6 dias. E no 7º, ele descansou. E ele está lá, nesse lugar de descanso, nesse Shabat. Só que Deus, ele não entrou nesse lugar de descanso, fechou a porta, virou as costas para nós e falou assim: se virem aí, eu vou descansar. Deus não fez isso. Deus quer que nós participemos deste lugar. Deus quer que nós adentremos neste lugar. E para isso, Ele nos deu uma porta, para que nós possamos adentrar neste lugar de descanso. Deixa eu pegar a referência. João 10:9. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Nós não temos como adentrar neste lugar de descanso de Deus, se não for através de Jesus. Em outro momento, Jesus vai dar uma outra promessa para nós. Em João 14:3, ele diz assim: se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam aonde eu estiver. Jesus é a porta. Jesus é aquele que vai nos levar desse mundo de escravidão, nesse mundo chamado Egito, onde nós trabalhamos como escravos para o pecado, onde nós estamos escravizados. E Ele vai nos tirar desse Egito espiritual e vai nos levar para esse lugar de descanso. Ele fará isso. Porém, se você abrir a sua porta, como Ele diz, ceiar contigo, aliançar com você, esse lugar de descanso, que será plenamente conhecido na eternidade, já pode ser uma realidade para você hoje. Se você ouvir a minha voz, não endureça o seu coração. Creia. Não faça como esta geração que ficou zanzando no deserto, porque não creram em Deus, não creram nas promessas, não acharam que Deus tinha o melhor para a vida deles. Eles não creram na palavra de Deus. Quando Deus falou, entre na terra, eles disseram, não, nós não vamos entrar. Deus falou, entre. Eles, não, nós não vamos entrar. Não creram. Acharam que Deus não era com eles. Por isso o escritor de Hebreus está dizendo, está gritando para nós, não sejam como essa geração. Creia na promessa de Deus. Creia que Jesus Cristo pode levar você para esse lugar de descanso. Venham a mim os cansados e os sobrecarregados, e eu mesmo serei o vosso descanso. Eu serei o vosso Shabat. Jesus Cristo.
A sua alma está cansada? A sua alma está sobrecarregada? Se aproxime do meigo Nazareno e ele te dará descanso. Portanto, eu termino da mesma maneira que o escritor de Hebreus terminou. Não há maneira melhor do que ler aquilo que ele diz. No final da sua carta, do capítulo 4, de Hebreus, do 14 ao 16, vou ler para a gente encerrar. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Se apegue a isso, irmão. Se firme nisso. Apegue-se. Agarre isso com todas as suas forças. Pois nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Ele não está distante das suas fraquezas. Ele não está distante dos seus sentimentos. Ele não está distante do seu sofrimento, das suas angústias, das suas tentações, das suas fraquezas. Ele não está distante, ele se compadece das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém, sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês essa noite. Para que no momento da dificuldade, para que no momento da adversidade, para que no momento da fraqueza e da tentação, você se lembre que você tem um intercessor lá no céu que se compadece por você. Ele morreu em uma cruz, mesmo sem merecer, mesmo sem ter pecado. Os seus pés e as suas mãos foram perfuradas para que ele pudesse te dar um lugar de descanso. Um lugar onde a sua alma possa finalmente descansar de toda a sua obra. Amém.